Obrigado, senhor presidente. Desde o início, gostaria de felicitar os novos membros do Conselho por iniciar seus mandatos. Senhor presidente, os ataques Houthi ao comércio marítimo não são apenas uma escalada, nem são uma repercussão. Não aconteceu magicamente por si só. Essa realidade é uma vislumbre do futuro sombrio da região e de todo o global. Se não forem tomadas medidas, essa é apenas o começo do caótico do Oriente Médio, que arrastará o resto do mundo para o caos. Ilustre membros do Conselho, enquanto falamos, o Oriente Médio está em chamas por anos. Todos os países moderados da região enfrentaram a crescente ameaça de terroristas radicais. Hezbollah, Hamas e a Jihad Islâmica Palestina têm tentado apertar o laço do terror em torno das fronteiras de Israel. Grupos terroristas no Iraque têm disparado drones e foguetes contra bases militares dos Estados Unidos e também atacam os Emirados Árabes. Os Houthis realizaram numerosos ataques com mísseis e drones contra infraestruturas críticas da Arábia Saudita e dos Emirados, incluindo instalações petrolíferas, como o aeroporto internacional de Abu Dhabi. Há 3 meses, 4 militares de Bahrein foram mortos no ataque Houthi. E agora os Houthis declaram guerra a Israel e aos Estados Unidos e atacam navios no Mar Vermelho, ameaçando a liberdade de navegação, segurança marítima e comércio internacional. Esses terroristas não se importam menos com o direito internacional, eles não se importam ao menos com este conselho, eles nem reconhecem a vossa existência. Colegas, isso definitivamente não é um problema de Israel, isso nem sequer é um problema do Oriente Médio, esse é um problema global. 12% do comércio global passa pelo canal Sul, quase 10% procura global do petrolífero, quase 10% da procura global do petróleo atravessa essa passagem. Como bem esta ameaça no Mar Vermelho está agora a forçar os navios a contornar o Torno da África, transformando um trânsito de 16 horas numa viagem de 24 dias. E se quiser falar em números, o encerramento completo da bolha irá custar à economia global mais de 6 bilhões de dólares por dia. Espero que todos possam compreender plenamente o absurdo dessa situação. Os terroristas Houthis estão armados e financiados por um Estado membro da ONU. Estão atacando flagrantemente os navios que arvoram qualquer bandeira. Esses navios são britânicos, um navio japonês, um navio de Singapura, voando e navios hasteando bandeiras do Panamá. Esses são ataques terroristas flagrantes com diversos alvos globais. Este é o epítome de uma ameaça terrorista internacional. Os membros do Conselho hoje devem ser muito mais do que um alerta. Hoje devemos agir. Esse Conselho já reconheceu os Houthis como um grupo terrorista. Agora é o momento de impor sanções contra eles e contra todos aqueles que os armam e financiam. É hora deste Conselho abordar o elefante xiita radioativo na sala. O regime de Ayatollah é a única coisa que todos os elementos da destruição do Oriente Médio financia comboios de armas e dirige os Houthis, Hamas, Hezbollah no Líbano e outros grupos terroristas na Síria, no Iraque e na Jihad Islâmica Palestina. O Irã passou décadas a espalhar o jihadismo canceroso por toda a região. O Irã procura dominar o Oriente Médio, além sobre seu Roni xiita, e as suas armas são exércitos de representantes do terror, causando a morte e destruindo todos os países que tocam a estratégia do Ayatollah. É ficar na sombra enquanto puxa as cordas de seus fantoches do terror. O massacre do Hamas não teria sido possível sem o financiamento iraniano. Armas, treinamento, Hezbollah com seu exército terrorista e 150 mil foguetes não existiriam se não fosse por seus senhores iranianos. Os civis ucranianos não seriam assassinados com drones suicidas sem que este Irã fornecesse armamento. Um dos terroristas de um dos países mais pobres do mundo definitivamente não teriam mísseis balísticos e drones explosivos sem o fornecimento de armas iranianas. E não teriam a capacidade de localizar e atacar navios sem inteligência iraniana, fornecida em tempo real. Isso não pode ser ignorado pelo Conselho. Apenas uma semana, Mohammad Reza Naqvi, um general
na perspectiva revolucionária, ameaçou abertamente que o encerramento do mar Mediterrâneo e do Estreito de Gibraltar seria o próximo. O Irã é um perigo global. Chegou o momento de expor isso ao mundo e tomar medidas. Esse pode ser o momento brilhante do Conselho, no momento em que aborda a verdadeira ameaça ao Oriente Médio. O regime de Ayatollah é o principal patrocinador global do terror e está a violar flagramente a Resolução 2231-2216 do Conselho de Segurança. O Irã é um arquiteto da instabilidade regional. É tempo de tomar medidas reais e enfrentar o papel destrutivo. O Irã desempenha o papel de senhor, presidente. Se permanecemos ociosos face à ameaça à segurança global que é o Irã. Então os hostis são apenas o começo de um futuro sombrio que estaremos inaugurando num futuro em que organizações terroristas e regimes terroristas assassinam, mutilam, aterrorizam com impunidade. E isso inspirará terroristas em todo o mundo. Vamos agir agora. Obrigado, senhor presidente.